Olá, eu me chamo Luiz Carlos, eu sou acadêmico do curso de graduação de Administração Pública da Universidade Estadual de Santa Catarina e eu estou fazendo esse vídeo aqui para uma atividade de uma disciplina de licitações e contratos de prestação de serviços públicos. A ideia desse vídeo é a gente conversar um pouco sobre o processo de seleção e contratação das organizações sociais. Vamos trabalhar em cima de três tópicos basicamente. O primeiro tópico vai ser o seguinte: após o contrato de gestão, as organizações sociais precisam fazer licitação para aquisição de bens e serviços públicos? O segundo tópico é sobre como é feito esse processo de seleção dessas organizações sociais. E o terceiro tópico são leis que regulamentam essa relação do Estado, da União, do município com as organizações sociais. Mas antes disso, vamos entender um pouquinho o que é uma organização social. A verdade é que uma organização social nada mais é do que uma antiga ONG, ou então uma organização da sociedade civil, as OSCs. Ela recebe uma qualificação que dá a ela esse título de organização social. E essa qualificação ela tem que ser regulamentada por leis. E, consequentemente, não existe uma lei nacional que regulamente isso. A União tem a sua lei, cada Estado tem a sua lei e cada município que deseja ter essa relação com as organizações sociais precisa ter a sua lei e, consequentemente, a sua regulamentação. No caso da União, nós temos a Lei 9.637 de 98, que regulamenta as organizações sociais e as suas qualificações. Aqui cabe a gente observar alguns detalhes que essa qualificação, essa formalização dessa qualificação e dessa relação de contrato com a União, ela basicamente se dá através de um ato discricionário que está lá no artigo 2, do inciso 2, entre aspas, que ele trabalha sobre a oportunidade e conveniência da situação. E aí cabe um perigo um pouco grande, porque essa oportunidade e conveniência ela abre uma margem para muitas situações. Tanto que o STF, abriu uma ADIM e para tentar interpretar um pouco, e essa escolha deverá ser, como deveria ser feita essa escolha, Então, na verdade, ela não mudou, essa ADIM não mudou esse ato administrativo discricionário, mas ele apenas disse que precisaria ser conduzida de uma forma pública, objetiva e impessoal. Consequentemente, o Estado de Santa Catarina também tem sua lei, que ela é de 2004, que é a Lei 12.924, regulamentada pelo Decreto 4.272 de 2006, e a seleção dessas entidades se dá através de um concurso de projetos. No caso do município de Florianópolis, a Lei é 10.372, regulamentada também por um decreto 18.710 de 2018, aqui já é uma lei um pouco mais nova, e o seu processo de seleção é através de chamamento público. Então cabe aqui observar que em nenhum momento há um processo de licitação para a contratação dessas entidades. Cada uma se dá de uma maneira diferente, assim como os estados também podem, e municípios podem ter diversas maneiras de ter esse chamamento público. Mas quais atividades essas organizações sociais podem atuar em parceria com a administração pública? Na verdade, ele é um processo bem restrito, ele só pode desempenhar um grupo de atividades e essas atividades também são regulamentadas de acordo com cada lei, mas basicamente elas trabalham em cima desses 6 itens, que é as atividades de ensino, de saúde, pesquisa científica, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e desenvolvimento tecnológico. Pode mudar uma atividade ou outra de acordo com cada estado ou com cada município, mas basicamente as atividades são essas 6. Pois bem, as organizações sociais, após firmar um contrato de gestão com a administração pública, precisa licitar para aquisição de bens e serviços? Então, esse é um detalhe. Em 2005 teve o decreto 5.504 que dizia que as licitações, precisava licitar para obras, compras e serviços de alienação, desde que esses recursos fossem custeados pela União. Aqui cabe que ele fale especificamente da União. Mas se a ideia é fazer com que essa administração ela tenha uma certa flexibilidade, ela dê um dinamismo um pouco maior, cabe ela absorver os mesmos ritos burocráticos da administração pública. Então, fizeram um novo entendimento sobre isso, um novo debate sobre isso e lançaram um novo decreto, que é o 6.170,
e que ele derroga parcialmente esse decreto anterior. E aí ele diz apenas que as organizações sociais não precisam mais fazer licitação ou pregão. Agora, para elas, basta fazer uma cotação prévia de preços no mercado. Obviamente, né, sempre observando os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade. As organizações sociais podem participar da licitação? Essa parece uma pergunta bastante comum, assim, até meio que incoerente se você levar pelo fato, né, a partir de alguns princípios. Mas a verdade é que houve uma discussão bastante recente no TCU em relação a isso. Em 2017, no Acórdão 1406, foi discutida sobre essa legalidade das OS participarem da licitação. Mas o porquê que isso foi discutido? Que em 2014 o próprio TCU vedou a participação das OCIPs em licitações. Acontece que as OCIPs e as OS elas possuem natureza jurídica bastante semelhantes. E aí, por conta disso, né, a Conjur da AGU e também a CELOG, que é a Secretaria de Logística do TCU, eles fizeram uma participação e uma menção e eles entenderam que as OS não poderiam participar por conta da sua natureza jurídica, por conta da sua proximidade e similaridade com as OCIPs e proximidades com os órgãos públicos, atividades de interesse público, enfim. Pois bem, eles receberam esse relatório, né, o TCU recebeu esse relatório enfim, eles acabaram não acolhendo esse relatório pelo seguinte princípio, até de uma maneira muito coerente no meu ponto de vista pessoal. Existe a lei das licitações, a lei 8666, e no artigo 24, no inciso 24, lá diz que para a celebração de contratos e prestação de serviços com as organizações sociais qualificadas no âmbito e respeitadas esferas do governo para atividades contempladas de contrato de gestão. Nesse artigo 24, ele versa sobre os itens que são dispensáveis à licitação. Mas espera aí, se uma organização social pode firmar um contrato de gestão com a administração pública sem licitação, por que ela não poderia participar de uma licitação? E teve outros fatores, obviamente, mas em cima desse entendimento, aí o próprio TCU de 2017 falou, não, beleza, as OS podem participar da licitação. Então, se porventura algum estado, um município, dentro da sua regulamentação, dentro da sua lei, entender que esse contrato de gestão deve ser firmado através de um processo licitatório, então beleza, as organizações sociais podem participar, coisa que as OCIPs não podem participar, tá bom? Só para a gente entender então um pouco o estado gerencial brasileiro, ele é dividido em primeiro, segundo e terceiro setor, e no caso do terceiro setor, que é que tem essa parceria com a sociedade civil, e basicamente são essas organizações sem fins lucrativos, né? Que é o Sistema S, Sistema OS, o Sistema OCIP, as OSC, enfim. Tá bom? E a ideia geral é você trabalhar a descentralização do serviço público, né? Então por isso que você tem o segundo setor e o terceiro setor. O segundo setor é em parceria com a iniciativa privada, mas com os fins lucrativos. Mas só para ter um embasamento um pouco geral sobre isso. Aqui cabe afirmar o seguinte, o contrato de gestão que é feito com as organizações sociais. Primeiro ponto a ser destacado aqui, o contrato de gestão, ele não é um contrato. Ele é um ato administrativo complexo, né? Então são procedimentos diferentes, eles têm um entendimento diferente em relação a isso. Esse contrato de gestão ele é firmado justamente para você tentar quebrar essa questão de burocrática que a administração pública traz com ela e trabalhar basicamente em cima do gerencialismo, né? Consequentemente focada em resultados, né? Só que para isso as organizações sociais elas fazem um programa de trabalho. E aí, em cima desse programa de trabalho, ela vai dizer como que ela vai atingir as metas que é estipuladas pelo poder público. Porque justamente isso, quando você tem essa prestação de contrato de gestão, você trabalha em cima de metas, de objetivos bem específicos, né? E isso está dentro dos regulamentos e das próprias leis dos estados e municípios. Então esse programa de trabalho ele traz bem discriminado as metas fixadas, como vai ser feito para atingir essas metas, quais são os critérios de avaliação dessas metas, né, e a remuneração do pessoal. Então ela traz tudo isso dentro do que eles chamam de programa de trabalho, e aí a administração pública, através das suas metodologias utilizadas, seleciona o melhor programa de trabalho, né, e a partir daí eles firmam um contrato de gestão. A princípio é isso,
Muito obrigado, boa noite.